Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E vocês que acompanham aqui o nosso espaço sabem que a gente sempre posta os nossos vídeos a partir de 3h30, 4, 4h30, 5 horas, e a gente sempre abre um chat ali para as pessoas participarem, mandarem suas sugestões, fazerem seus comentários, interagirem umas com as outras, né? Se você está chegando agora, participe do nosso portal também, dê um cliquezinho, se inscreva, mande seus comentários. Aqui é um espaço de discussões sobre os problemas do nosso país. E hoje eu fiz esse programa extraordinário porque aconteceu um fato extraordinário, que foi a retirada do ar da plataforma do YouTube do Terça Livre. Isso aí deve estar nas principais fontes de notícia de todos os meios de comunicação, de internet, enfim, dos canais de uma maneira geral. Era uma situação previsível e explico por quê, e vou comentar com vocês brevemente alguns aspectos disso. Me veio à mente aqui uma frase que é atribuída a Voltaire. O Voltaire foi um pensador, um iluminista, enfim. E ele cunhou uma frase que é: eu discordo de tudo que você pensa, mas eu lutarei até a morte para você ter o direito de dizer o seu pensamento. É mais ou menos assim. Você vai ter várias versões sobre essa filosofia de Voltaire. Porque Voltaire ele não conhecia o pessoal do Terça Livre, ele não imaginava que poderíamos ter a internet. Esse pensamento filosófico ele tem como base o fato de que as pessoas, quando estão num debate, estão tendo um comportamento ético, estão expressando ideias legítimas, reflexões que vêm do fundo da sua alma, ou uma intenção de, através do pensamento, modificar uma realidade para melhor. Então, todas as pessoas que têm esse comportamento honesto e legítimo deveriam ter o sagrado direito de professar o seu pensamento. A Constituição brasileira garante a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento. Existe, por exemplo, no sistema britânico, eles não têm uma Constituição formal, né? É uma Constituição que não tem um documento, não foi promulgada, mas tem uma série de princípios, porque o inglês ele não conseguiria, por exemplo, imaginar a necessidade de alguém escrever num papel que todos têm a liberdade de pensar. É uma coisa, mas quem não teria liberdade de pensar, não é? Mas aqui no Brasil, como nós vivemos períodos de muito autoritarismo, a liberdade de expressão foi garantida na Constituição Federal. Mas esse pessoal do Terça Livre, o que é essa gente? O que eles fazem? Eles exercitam o livre pensar? Não. O que eles fazem é perverter a verdade de fatos. Aí tem uma grande diferença. Uma coisa é você expressar o pensamento. Outra coisa é você pegar uma notícia falsa que causa impacto na vida das pessoas e difundir essa notícia. Em relação a isso, o Voltaire nunca imaginou que pudesse ter gente assim. Essa gente está ganhando muito dinheiro com esse tipo de comportamento, porque assambarca muitas pessoas na sociedade que não entendem a real natureza dos problemas do cotidiano e caem no canto de qualquer estelionatário intelectual. Esse pessoal que foi retirado do ar agora, eles são simplesmente filhotes de um grande estelionatário intelectual. Já falei com vocês que o pai intelectual dessa gente, o senhor Olavo de Carvalho, e não sou eu só que fala isso, é um estelionatário intelectual. Ele também é um cara que ganha dinheiro com essa história. Vou cair o meu microfone aqui. Ganha dinheiro com essa história. Já mostrei aqui que ele é mentiroso. Ele, inclusive, fez um comentário longo sobre o meu trabalho aqui, sobre o portal. A gente vai conversar disso em qualquer momento. Tem coisa mais séria, né, para tratar. Mas são subestelionatários. Desenvolvem, no meio dessa loucura que dá dinheiro para essa gente, teorias conspiratórias e fazem dessas teorias uma alteração de muitas realidades que prejudica pessoas. Eles foram contra a vacina, foram contra o lockdown, contra o uso de máscaras, debocharam do isolamento. Tudo para essa gente tem a ver com China, tem a ver com uma conspiração global. Enfim, você junta gente que tem todo tipo de insanidade em vários graus. E eu expliquei para vocês também em outros vídeos que isso tem um comportamento funcional, na medida que eles anestesiam pessoas ao seu redor
com esses pensamentos absolutamente desfocalizados da realidade. Quando eles pegam os problemas reais da nossa economia, os problemas reais do funcionamento da nossa sociedade e atribuem isso a situações que são invisíveis, são imperceptíveis. Por exemplo, eles acham que a embaixada da China influencia na política, influencia no governo brasileiro, nas instituições, em tudo que se faz. Os comunistas estão infiltrados em todas as instituições, desde banqueiros, donos de meios de comunicação, agronegócios, tudo para essa gente são comunistas infiltrados em algum lugar. Obviamente que eles congelam uma parte da opinião pública e, do outro lado, uma agenda que funciona nessa grande senzala que é o Brasil, continua a ser implementada dia a dia, a agenda econômica. A elite brasileira mancomunada com a elite internacional, a transnacional, eles têm um comportamento absolutamente depredador. É como se eles estivessem numa área de pesca, pescando todos os peixes que podem, na maior quantidade possível agora, sem se importar na reprodução desses peixes mais à frente. É isso que está acontecendo com o nosso país. O governo atual está se prestando a uma depredação internacional. Todo mundo quer arrancar o máximo nesse momento, todo mundo quer fincar os pés nesse momento, todo mundo quer ter acesso às riquezas minerais do nosso país, às terras agricultáveis e o povo que se lasque. O Brasil se converter para essa gente num grande espaço para eles retirarem o que eles puderem com o sacrifício do povo brasileiro, eles vão fazer isso. Então, essa gente que está na internet, que eles vão se reorganizar certamente, vão criar outros canais, eles não estão só na esfera da liberdade do pensamento, eles estão na esfera policial. Por conta das mentiras que causam resultado morte aqui no nosso país, essa gente já está sendo processada aqui internamente. E o senhor Alan, que está nos Estados Unidos, que agora está fora do ar, ele vai ter problema com a justiça americana, já cantei essa pedra para vocês. Eu já falei da influência que ele trouxe para o Brasil sobre as eleições americanas, invasão no Capitólio, essa gente toda nessas teorias conspiratórias. Lá eles estão se dando mal, os americanos. Já foram mais de 150 presos pelo FBI. E se ele ficar lá mais um tempinho, daqui a pouco podem anotar. A gente às vezes faz algumas previsões aqui, né? As pessoas acham que a gente tem bola de cristal, mas não, gente. É só analisar o funcionamento de algumas estruturas, algumas instituições, que a gente consegue adivinhar lá na frente. Pois bem, então esse pessoal está sendo retirado do ar pela plataforma, uma plataforma capitalista que visa lucro. Eles ganharam também muito dinheiro com os comerciais que foram inseridos nesse tipo de programação, nesse tipo de canal, mas eles têm alguns princípios dentro desse capitalismo e eles estão enxergando que a plataforma não pode se prestar a um ambiente de insanidade retroalimentada, porque isso aí é o fim da própria plataforma. Você permitir que isso seja um ambiente de discussões insanas, umas sobre as outras, daqui a pouco a coisa fica totalmente sem controle. Não é por outra razão que eles retiraram, baniram do YouTube o presidente americano. Então eles não vão pegar aqui uns vassalos de quinta categoria e não vão retirar do ar também essa gente que tem os seus negócios, tem os seus cursos, tem as suas fontes ali de propagar mentiras e propagar alienação. Então a retirada dessa gente do ar veio em bom momento, num momento crucial aqui no nosso país, onde nós estamos sendo entregues nessa depredação que eu tenho comentado com vocês. Não há plano desse governo de nenhuma reestruturação da nossa economia para propiciar empregos. As propostas todas de Paulo Guedes, que são propostas dos depredadores para o Congresso Nacional, agora com bolsonaristas ou cabos eleitorais mancomunados com Bolsonaro dentro do parlamento, visam apenas a entrega do patrimônio e algumas pautas morais para sossegar essa gente no meio dessa depredação. O Brasil, sem gerar empregos, tem diante de si uma grande perspectiva de grandes problemas sociais. Então eles estão vendo a necessidade de esticarem programas sociais para aplacar uma parcela da sociedade,
para darem o que comer para uma parcela da sociedade, enquanto a depredação continua a acontecer. Enquanto isso, nós continuamos sem projeto de reindustrialização do nosso país, de ciência e tecnologia, de educação, de emancipação das gerações futuras, um projeto de distribuição de cultura para o nosso povo, de possibilidade de reflexão, de educação, de entendimento do que acontece. Então nós estamos anestesiados no meio dessa depredação. Nós vamos ter que aguentar até 2022, se não houver nenhum impeachment, não houver nenhuma situação adicional, se o povo não conseguir ir para as ruas por conta da pandemia nos próximos meses, nós vamos ter que aguardar mais um tempo até as eleições de 2022 e pensar de uma forma muito positiva para que as lideranças políticas do nosso país possam construir uma alternativa a isso tudo que a gente está sofrendo aqui no nosso país. Enquanto isso, enquanto a depredação acontece aqui no plano interno, no plano externo, gente, tem vários assuntos. Talvez eu vou gravar um outro vídeo aí para a gente conversar mais tarde, né? 4 ou 5 horas nesse dia de hoje. Mas isso vem numa esteira de uma notícia da BBC, né, da Inglaterra, de Londres, que tem aqui a sucursal no Brasil, que nos dá conta que Biden recebeu um dossiê recomendando suspensão de acordos entre Estados Unidos e o governo Bolsonaro. O Biden recebeu, gente, um documento bombástico com a assinatura de mais de 100 cientistas, intelectuais, pesquisadores, dizendo que, olha, não recomendamos qualquer negócio com o Brasil enquanto o Bolsonaro for presidente do Brasil. Ponto. Gente, isso é um negócio de grande importância, de grande impacto no que vai acontecer aqui no nosso país nos próximos 2 anos. Nós estamos aqui na pátria depredada, cheio de depredadores, traidores, e esse pessoal que em outro momento poderia levar Voltaire a defendê-los, no dia de hoje eles têm que ser, de fato, banidos. São pessoas que causam mal à sociedade brasileira. São pessoas que não estimulam o debate sobre bases civilizadas. Debater é muito bom. Debater a gente sempre evolui com a troca de ideias. Mas esse pessoal, eles fazem xingamentos, eles fazem desmoralização, eles fazem ataques, eles estimulam o preconceito. Nem à toa, a gente reconhece facilmente quando alguém está contaminado por esse tipo de pensamento, quando entra aqui no nosso portal, por exemplo, e numa frase é capaz de dizer vários palavrões, várias agressões. As pessoas não expressam nenhum pensamento. Elas expressam simplesmente um ódio, um inconformismo, uma atribuição de culpa. Eu passo a ser culpado do problema dele. Nós que temos um pensamento progressista, de repente nós somos responsáveis pela desgraça no que se converteu a vida desse indivíduo. Ele não consegue enxergar que é um processo econômico, é um processo histórico. Essa roda da história está girando cada vez mais para massacrar o povo brasileiro, para tornar o povo brasileiro cada vez mais alienado, enquanto o assalto vai se dando por todos os lados. Ontem, gente, eu fui ver o futebol e estava zapeando e tal, e passei lá pelo BBB número 21, né? Gente, você não consegue, quem tem alguma sanidade, você não consegue ficar 30 segundos vendo esse tipo de situação. E nos outros canais é a mesma coisa. Você vê Ratinho, vê os programas popularescos, né? Todos eles funcionam para públicos diferentes como essa ferramenta do terça livre, uma ferramenta de alienação, de diversificação do pensamento sobre os principais problemas brasileiros e, obviamente, você transformando uma nação idiotizada, uma nação de pessoas que não têm capacidade e não conseguem entender a real causa dos seus problemas, que os problemas são feitos pelos homens, pelos políticos, pelos economistas. E essas pessoas começam a acreditar em todo tipo de fantasma. Esse pessoal vai voltar, mas alguns vão acabar sendo presos aqui no Brasil ou fora do Brasil. Podem anotar. Eu fico por aqui, gente, e mais tarde a gente tem muitos assuntos aí que estão pendentes que eu gostaria de conversar com vocês. Um abraço, até lá, tchau.